Olá, sejam muito bem-vindos. É um prazer participar dessas comemorações que já iniciaram de 85 anos da discoteca Oneida Alvarenga, que é mantido pelo Centro Cultural São Paulo. Discoteca que foi criada em 1935 por Mário de Andrade. Ela conta com mais de 300 mil itens, tem discos, livros. É um acervo maravilhoso que merece ser preservado e comemorado. E hoje a gente vai ter mais uma mesa, vamos falar sobre o ano fatídico, esse ano tão marcante, tão desafiador, né? Um ano que vai entrar para a história por pontos negativos, mas também por pontos positivos, né? Um grande desafio para a arte que se mostrou tão necessária e tão presente nas nossas vidas enclausuradas. E para a gente conversar, para a gente passar em revista, esse é o nome da nossa mesa, 2020 Revista, eu vou receber aqui o Marcos Preto, que é jornalista, é também produtor musical e curador. Tudo bem, Marcos? Tudo bom, Lorena? E aí? Tudo certo, bem-vindo. Também Obrigado. vamos conversar com Tereza Cristina, cantora, compositora. Tereza que tem um trabalho autoral, Tereza também que já revisitou o repertório de grandes compositores brasileiros, como Cartola, Paulinho da Viola e tantos outros. E Tereza, que teve um ano 2020 muito ativo, Tereza que virou a rainha das lives. Tereza Cristina, muito prazer você estar aqui com a gente. Oi, Bem-vinda. Lorena. Oi, Marcos, tudo bom? Ei, tudo bom? Tudo certo. Bom, vamos começar então, como eu já disse, um ano desafiador e por isso mesmo queria saber de experiências pessoais para depois a gente partir para uma visão mais global, mais geral do que aconteceu com a música nesse ano passado. Quando foi que vocês perceberam que esse ano ia ter esse grande desafio? E qual foi esse grande desafio para vocês, na visão de vocês, né? Uma coisa mais pessoal mesmo? Beleza, vai aí, você primeiro. Tá. Bom, o ano começou com muita insegurança, né, para mim. Eu me vi sem emprego, sem nenhuma previsão, né, de sustento. E você sabe que sambista não guarda dinheiro, a gente nem tem como guardar dinheiro. Eu sustento minha mãe, minha filha, ajudo minha família. E eu comecei ali em março, na segunda quinzena de março, eu fiquei muitas noites em claro, assim. Eu fiquei umas 3 noites, acho que 3 noites em claro. Foi perturbador para você, então, esse começo? Foi, porque eram várias preocupações. A primeira de colocar, de pagar as minhas contas e de me alimentar, né, alimentar minha família. A outra era, eu já tinha noção de que a minha área de trabalho seria uma área que automaticamente foi congelada e ia ser uma das últimas a voltar dessa pandemia, porque acho que a última coisa que as pessoas deveriam pensar, mas eu vi que eu estou enganada, né, é aglomeração, multidão, enfim. E a outra coisa foi que eu comecei a entender que para o Brasil seria uma quarentena diferente. A gente não estava no melhor momento, né, para ter uma pandemia, com o governante que a gente tem, com ministros que acreditam que a Terra é plana, com gente que desacredita cientista. Logo de cara, assim, eu passei essas noites em claro, porque é muito medo, né? Eu nunca senti tanto medo, tanta insegurança, tanta... Desamparo, né? A gente ficou numa situação de desamparo, né? Eu não tive nem pesadelo, porque eu não dormia. Se eu conseguisse dormir, talvez eu tivesse pesadelos mesmo. E aí, quando eu fiquei indo para a terceira noite sem dormir, eu fiquei muito preocupada, porque eu estou com 52 anos, né? Já fiquei muitas noites sem dormir, jovem.
e fiquei sem dormir porque eu queria, porque eu não podia perder tempo, enfim. Mas o meu corpo sente, o corpo da gente sente. E aí eu passava o dia, eu não podia passar o dia de jiboia, né? Eu tinha que alimentar minha filha, minha mãe, enfim, uma casa para cuidar. E aí, no auge desse desespero, eu comecei a perceber que a minha mãe estava muito, muito presa na TV, muito, sabe, esperando o jornal e morte, 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 morte. E aí eu falei, caramba, eu tenho que distrair minha mãe, eu tenho que fazer alguma coisa para ela fugir da televisão. E aí eu tive a ideia de fazer umas lives domingo com ela, chamado Jovens Lives de Domingo. Ela gosta muito desse repertório Jovem Guarda e essas músicas mais antigas e tal. E isso, para mim, foi a minha primeira ação assim, para sair disso. Depois disso, eu acabei transformando isso, acabei fazendo live sozinha também, à noite. Mas a primeira ação que eu tive foi de salvar minha mãe mesmo, porque eu observava o semblante dela vendo aquelas notícias e fiquei muito preocupada, porque a nossa mente é o que segura a gente, né? O que segura nosso corpo, assim. E eu falei, bom, eu tenho que cuidar da saúde mental da minha mãe. Minha filha é mais nova, está com 11 anos, também foi difícil para ela, teve crise de ansiedade, teve que fazer terapia por telefone, mas eu consegui contornar, assim. Mas, para mim, o mais urgente era justamente a saúde mental da minha mãe. E a sua saúde mental, Tereza, nisso? A minha foi... Aí, depois que eu comecei a fazer as lives com ela, eu comecei a ter ideias, assim, que eu achei bem louca, tá, no início. Eu falei, eu vou fazer um vídeo explicando o que é samba de terreiro, porque eu vi uns comentários, assim, eu tinha uma postagem minha que eu vi que as pessoas estavam confundindo samba de terreiro com samba que fala de orixá, que fala do sagrado, né? E o samba de terreiro, na verdade, é o samba que não vai para a avenida, é o samba de quadra, o samba da aula de compositores das escolas. E aí fiz esse vídeo. O vídeo ficou grande, aí eu dividi em 3. Como é que eu vou fazer? Vou colocar no IGTV, aí postei no Twitter, estava meio que experimentando. Aí eu lembro que foi aniversário do Silas de Oliveira, eu fiz um vídeo cantando uma música dele, falando do Silas de Oliveira. E aí, no samba de terreiro, eu acendi uma luzinha para mim. Eu falei, pô, pera lá, tem samba de terreiro, mas também tem os sambas de terreiro que uma escola fica jogando shade na outra, exalta as cores dela e dá uma cutucadinha na outra. Aí, depois eu resolvi fazer, eu fiquei vendo, nessas madrugadas aí, insônias, eu vi a batalha de DJ. Eu falei, pô, isso é uma batalha no samba, como seria? Eu falei, vou fazer uma batalha de melodistas. Então, fiz um negócio que era para cada... aí já era live, né? Mas, assim, para cada música do Cartola, eu cantava uma música do Zequete, como se eles estivessem duelando. E aí eu comecei a puxar um fio que é um fio sem fim, assim, que é falar da nossa riqueza, né? Você está falando aí da Pinacoteca, enfim, o Mário de Andrade ele foi um herói sem capa, né? Uma pessoa nascida onde ele nasceu, a preocupação que ele tinha com a cultura brasileira, ele percorreu o Brasil inteiro sem nenhuma condição, sem nenhuma tecnologia que a gente tem hoje, e um homem tão apaixonado, né, como ele era, ele fez isso porque ele viu que esse ouro existia, né, que essa riqueza existia. E para mim é mais fácil, né, porque esse tesouro ele já está aí gravado, e eu gosto disso, eu gosto de... Aí eu vi que eu estava perdendo não, eu vi que eu estava gastando o meu tempo. Teve uma noite que eu fiquei sem dormir e eu ouvi tudo que eu tinha de Dona Ivone Lara.
Eu falei, meu Deus, tem muito mais canções do que eu conheço, e é tudo lindo, e essa mulher é uma rainha. E aí fiz uma live sobre Dona Ivone, aí depois comecei a pensar, eu falei, bom, aí eu vi que... Aí eu comecei, quando eu comecei a fazer as lives, o meu sono foi voltando gradativamente, eu consegui dormir. Quando eu acordava, a minha primeira preocupação era arrumar a casa, dar almoço para minha mãe, para minha filha, e aí computador, internet, e vamos lá, e vamos pesquisar. E aí comecei, enlouqueci, dei uma pirada, assim. E aí eu vi que eu estava fazendo o que eu gostava. Então, assim, enquanto eu estava pesquisando sobre parcerias, Sueli Costa, Abel Silva, João Bosco, Aldir Blanc, eu não estava vendo o que o Bolsonaro estava falando, o que o filho dele estava falando, sabe? A volta que eles estavam dando na justiça para o filho não ser preso e o número de mortes aumentou. Eu não estava vendo isso. Claro que algumas notícias eu tinha que ter para não ficar à lua, mas e aí eu vi, eu falei, bom, então eu vou gastar, já vi que eu vou ter, o meu ano vai ser esse. Eu não tenho dinheiro, eu não tenho, mas eu vou dar um jeito, né? Eu peguei um empréstimo no banco para poder ter alguns meses, né, de conta paga, e fiquei brincando de aprender música, brincando de pesquisar coisas, e uma coisa vai puxando a outra. Então, todo o deep web da MPB eu frequentei para coisas, né? Porque o Spotify é muito limitado. Então, Sim. os meus CDs, como eu não estou morando, eu estou morando na casa da minha mãe, então os meus CDs tá tudo encaixotado e tal. Então, o que eu poderia ter, eu não tinha. E aí eu comecei a pesquisar, principalmente no YouTube, que o YouTube é um grande terreno para a gente descobrir, porque o que você acha no YouTube não tem crédito, não tem letra, não tem nada. Então, algumas músicas realmente deu muito mais trabalho de querer saber quem era o autor verdadeiro e de escrever a letra, que não, na internet não tem algumas letras que simplesmente não tem. E eu fui descobrindo coisas maravilhosas, assim. Foi uma válvula de escape para mim. E aí, quando as pessoas começaram a descobrir, começaram a frequentar a live, né? Eu fazia live, tinha 40, 50, então foi aumentando gradativamente. E eu percebi que isso é a minha vida. A minha vida é assim. Eu comecei cantando num bar na Lapa para 20 pessoas, depois tinha 50, depois tinha 80, depois tinha 100 e poucas. O bar tinha lotação de 105 pessoas, então 110 pessoas já era todo mundo assim, meio... E eu acho que desse lugar pequenininho eu consegui, sabe, chamar as pessoas para o meu trabalho. Então, eu nunca me incomodei com esse negócio de fazer uma live, tem 50, tem 30, tem 40. Isso não me desanimou, sabe? Muito pelo contrário, assim, eu me senti meio que começando de novo. Começando como se estivesse lá nos tempos do Semente, da Lapa. Eu devia ter acrescentado, quando eu te apresentei, cantora, compositora, rainha das lives e pesquisadora, porque você prestou um grande serviço, não é, Tereza? Isso que você falou, assim, precisa perseverança, precisa paciência e precisa principalmente, eu acho, que é um conhecimento prévio para você saber onde você quer chegar nessa sua pesquisa, né? Porque às vezes tem tanta coisa que acontece, né, como você falou, no YouTube, que se você não souber, ele não te dá muito mastigadinho. Tem título errado, às vezes tem o nome da música, não tem o autor. Então, acho que você fez um grande trabalho aí. Espero que um dia a gente tenha a discoteca Tereza Cristina. Agora que vamos ouvir um pouco o Marcos Preto. Marcos, queria saber um pouco da sua experiência. Quando é que você se viu nessa situação que a Tereza falou, onde, né, tem uma hora que a gente fica no começo e tem uma reação um pouco perdida mesmo, né, de não saber o tamanho, né, do que vem pela frente, mas chega uma hora que a gente tem que encarar esse desafio. Então, eu queria saber para você qual foi o seu grande desafio, Marcos, de 2020, e quando é que ele se apresentou para você?
Tá, primeiro eu quero falar da Tereza um pouco, porque além de tudo que ela disse de pesquisar, não sei o quê, ela se mostrou ali como uma conhecedora absurda de A a Z assuntos, do Roupa Nova ao Djavan, do Guilherme Arantes, que é o maior. Então, assim, ela. Porque, sim, ela foi pesquisar e tal. O pesquisar é um depois, porque o que ela levou já pronto para essas lives, sem saber que ia fazer as lives, né? É um negócio, é um material que só alguém que sabe aquele verso maravilhoso do Alceu Valença? Eu só acredito nos seus cabelos longos se você não deixou crescer de um ano para cá. Não é de um ano para cá que a Teresa decidiu ir atrás desse repertório. Você vê que é um negócio da existência dela. Então, isso era por isso que virou o que virou e aconteceu o que aconteceu, de virar o grande conforto meu, inclusive, dessa quarentena, para quem gosta de música, e até para quem não gosta, começar a gostar. Porque, de fato, você via uma pessoa mostrando tudo o que ela viveu a vida inteira, musicalmente, assim. Então, assim, fora a pesquisa, que legal, porque aí o interesse, isso é maravilhoso. Só que o que eu acho mais inacreditável é o que já tinha lá dentro. Que a gente acha, a Teresa Sambista, ok. Aí a Teresa Sambista bota ela lá numa gavetinha. Só que aí ela vem com um repertório que você fala, oi? Sério que ela sabe isso e sabe as melodias, e sabe as... Enfim, só para fazer esse adendo da Teresa, que eu acho que é esse o grande... Foi isso que fez a Teresa neste momento de live. Se ela tivesse que começar a pesquisar de um ano para cá, ela não teria cabelo longo nenhum, sabe? Não daria para confiar nesses cabelos longos. Enfim. Mas posto isso, porque fiquei muito emocionado com tudo que ela disse agora. Minha vida, muito na quarentena, muito parecido, né? Acho que os gráficos, não importa quem trabalha com música, ou cultura, ou arte, o gráfico é bem, ou jornalismo até, o gráfico é bem parecido de sensações. Perdido, calma, mas quanto tempo será que é um mês? Aí prostrado, tem um tempo de você ficar, não, daqui a pouco vou ver amanhã. E aí os dias começam a durar 15 minutos, né? Os dias se acordava, ligava, escureceu, gente, mas não aconteceu nada ainda. Era impressionante. Aí eu fiquei, pra você ter uma ideia. O primeiro momento foi lavar os discos, lavar os LPs. Então, comprei plásticos pela internet, e aí deixava, a gente era louco, não sabia como funcionava, deixava 3 dias o plástico parado lá para o vírus morrer, achando que, né, enfim, aquelas coisas, que nem as coisas da comida, que a gente pessoas lavavam. Depois a gente viu que, né, foi provado que não é exatamente assim. Enfim, comprei plástico. Não, tá tudo. Não vou falar nada disso, porque vai que eu estou falando uma bobagem, mas parece que essa coisa por contato é muito pouco provável que aconteça. É menor, mas existe. Sempre existe. Álcool para Lava, continua lavando, senão a culpa vai ser minha. Não. Enfim, aí eu deixei lá parar 3 dias, aí comecei a lavar os discos, trocar os plásticos, eu tenho tipo um monte, né? Muito disco. Então, aí no meio da pandemia, como se ela tivesse acabado, mas no meio daquele momento eu estava na letra D ainda. Eu falava, gente, não vou acabar nunca, já acabei. Aí chegou, isso foi um momento de, era evidentemente uma fuga, né? Não, tudo bem que eu achei ótimo esse momento de poder lavar, porque precisa, mas depois chegou um momento em que eu não tinha muito a coisa do trabalho, né? Porque, enfim, quando começou a pandemia, a primeira coisa cancelada que eu tive foi uma turnê com a Gal para a Europa, de acho que 9 ou 12, não me lembro, shows, países e tal. Isso foi cancelado, obviamente, ainda mais naquele momento, e foi muito no limite. Então, assim, mas vai cancelar? Mas será? Ainda teve dúvida, não é aquele pós que, tipo, óbvio que não vai ter. Não, a gente, então, mas cancela ou não cancela e tal. Foi o primeiro momento. Aí, depois a gente viu que não ia ter mais nada ali. Então, assim, eu fiquei muito desanimado, muito... O ano estava inteiro muito cheio de coisa legal para fazer, discos para lançar, estúdios marcados e possibilidades e shows, e com a Gal, sem a Gal, com outras pessoas. Aí, de repente, não tínhamos.
A primeira coisa que eu fiz como talvez seja parecido com o lance, tentando fazer um paralelo, obviamente é muito diferente. A live da Teresa com a mãe dela, que é aquele primeiro momento, foi aniversário do Erasmo. Aliás, a própria Teresa participou. Seria aniversário do Erasmo Carlos. Eu recentemente fiz um disco dele. E é um cara que é a opção mais legal que existe no planeta Terra, né? Aí falei, quer saber? Eu vou fazer um negócio de surpresa para ele. Aí saí ligando, mandando recado para artistas, gente que eu conhecia muito, conhecia pouco, conhecia nada, falando que eu estava fazendo uma espécie de um songbook virtual para o Erasmo, que seria aniversário dele, então queria pedir para as pessoas gravarem vídeos tocando músicas dele, organizei lá no perfil do Instagram, e no aniversário dele dei de presente. Isso me consumiu, sei lá, um mês, e foi uma delícia, porque cada pessoa que topava era uma vitória, porque era um negócio muito improvável, né? E no dia do aniversário dele, quando eu entreguei esse negócio, botamos no mundo, foi incrível, foi gratificante ver o Era. Ele me ligou, emocionadíssimo, chorando, uma coisa emocionante. Que é parecido com aquelas coisas que a gente faz, às vezes, aquelas coletâneas, não é a palavra, aqueles álbuns em que artistas cantam músicas de outros compositores. Basicamente, era um disco no Instagram, né? Enfim. Aí foi a primeira coisa que eu falei, não, gente, a gente tem que começar a fazer as coisas como né, as coisas precisam ser feitas, até porque isso vai acabar. Primeiro, porque a gente tem que sobreviver aqui dentro dessa loucura da nossa cabeça e do nosso país e do nosso mundo, mas principalmente da nossa cabeça em primeiro lugar, para poder aguentar o resto. E depois, que a gente também precisa fazer, a gente vai sair desta loucura. Então, não dá para ficar esperando o primeiro dia que sair começar a trabalhar. Vamos fazer. Aí falei com o Gal sobre fazermos alguma coisa que fosse possível, porque ela estava muito ansiosa para trabalhar também, muito. Tá ainda. Ela fica muito animada com qualquer possibilidade de agora vamos ter não sei o que legal. Ela fica muito feliz. E aí foi interessante, porque num telefonema ela me disse que estava sentindo que as novas gerações estavam mais carinhosas, não foi essa palavra, mas eu traduzi assim, algo assim com a geração dela, com os músicos da geração dela, que ela estava sentindo isso nas redes sociais, que ela estava sentindo. Aí ela falou, eu acho que é um cuidado, porque a gente é mais velho. Eu falei, legal, essa visão pode ser. Mas o que está acontecendo, e isso são números, que nunca música de catálogo foi tão consumida na história. E aí, Teresa Cristina de novo. Também ela pegou esse intuitiva, inconscientemente, que é isso. O que a gente quer ouvir, e aí tem muito a ver com o que a gente vai falar daqui para frente, é uma coisa que nos conforte, algo que nos remeta a um tempo em que a gente sabia que ia ter dia amanhã, ou pelo menos imaginava, acreditava, estava confortável, podia... Ou seja, memória afetiva, memória do seu tempo de alguma tranquilidade, alguma estabilidade. Então, todo mundo passou a se interessar muito mais por Caetano Gil, Beatles, muito mais do que pelo disco novo de qualquer pessoa. Então, o ano de... antes de fazer essa... Bom, o ano de 2020 foi muito complexo para quem lançou discos autorais inéditos, eu acho, por essa questão. Mas só para encerrar, Gal. Aí falei, Gal, o que você acha da gente fazer, então, um disco? A gente vai soltando singles, faz um EP, vamos ver como é, de você cantando com as pessoas suas próprias músicas, porque a gente une as duas pontas. Une, música autoral, música de catálogo, música clássicos, o seu tempo de conforto, e 2, essa nova geração que está te abraçando, está abraçando sua geração. Nossa, vamos. A gente começou a fazer um negócio, a minha ideia era fazer metade mulher, metade homem, só que aí, quando eu apresentei para ela um primeiro número de pessoas, ela falou assim, não vou conseguir cortar a gente daqui, vamos fazer um de cada. A gente faz um agora, e quando der, daqui a pouco a gente faz outro, só de mulheres. Eu falei, vamos embora.
E aí foi assim que rolou esse álbum, que acaba de ser lançado, enfim, eu não sei quando isso vai para o ar, mas agora no próxima sexta-feira, e com os últimos 2, em fevereiro, ele junta, foi lançado tudo em singles separados, em fevereiro vem o álbum com a capa, com aquilo tudo organizado, que nem discos dos anos 50, né, 60, 50, que eles botavam os singles dentro primeiro dos Beatles, assim, os singles dentro de um álbum. Enfim, fiz outros discos, estou fazendo da Juliana Linhares, que é uma deusa maravilhosa, um disco de cantora, que é isso mesmo, um disco de cantora nordestina, bem que a gente focou na Melinha, na Elba, na Cátia de França, nessas mulheres. Ela é baiana? Ela é de Natal, como chama? Potiguar. Potiguar, isso. Aquele que não lembra os nomes. Eu acho que eu uma live, Juliana Linhares. Ela foi para ela fez live algumas vezes, mais de uma. Não, todo mundo foi. Enfim, tem o da Márcia Castro, que está esperando, que é um disco de axé. Esse já estava pronto antes da pandemia. A gente lançou o primeiro single no pré-carnaval do ano passado. E, obviamente, um disco de axé precisa de rua. Não dá para fazer um disco de axé com quantas mil pessoas? Quantas mil pessoas estão morrendo agora? Eu nem sei, mas já está no 1000 de novo, né? Por dia. Então, não vamos segurar, a gente tem que ser adequado também com o mundo lá de fora. Enfim, mas agora está nisso. Tem um monte de coisa sendo construída para a volta. O Dagal não, o Dagal foi sendo construída para o momento e outras para quando a gente voltar. Enfim, é isso. Bom, esse ano, então, a gente falando, né, dos projetos que foram interrompidos, projetos que foram adaptados, porque alguns artistas também já tinham trabalhos engatilhados, né, e tomaram essa decisão, lançar ou não lançar durante a pandemia, né? Eu acho que vai muito de uma questão logística até, e como o Marcos falou, de adequação ao mercado, né? Se você pretende fazer um show com público, né, que tipo de lançamento vai ser. Mas definitivamente foi um ano marcado pelas lives. A experiência da Tereza é uma experiência que virou um case de sucesso, né? Mas a Tereza também fez alguns shows com patrocínio fora do que ela já estava fazendo. Então, ela conseguiu sair, né, desse lugar que ela ocupava, né, na casa de todo mundo, esse conforto que o Marcos falou, para efetivamente virar só a Tereza artista, né? Não a Tereza que entretém também e que nos informa com esse acervo maravilhoso. Mas eu queria saber o seguinte, a partir do momento que a live virou uma ferramenta, que tanto pode ser para show, para entrevista, para bate-papo, ou como a Tereza faz, que é um híbrido das duas coisas, né? Tem conversa, tem informação e tem música também. Como é que vocês veem esse formato? Vocês acham que ele já está incorporado e ele vai perdurar? E o quanto cada artista ganhou com isso? Marcos pode dar a sua visão de artistas que você trabalhou ou também uma visão geral. E Tereza também queria saber um pouco disso, né? Além da sua própria experiência, se você via as outras lives dos outros artistas e tal, e como é que você acha que isso pode ser incorporado agora aos próximos anos? Vocês acham que tem ainda um tempo de perdurar a live ou ela vai ser eliminada? Tereza, diga você. Tá. Bom, eu acho que a live, principalmente para artistas do meu tamanho, a live é uma conquista. Eu não era uma ferramenta que eu não usava, simplesmente porque eu não sabia e também porque eu achava que não era interessante. Eu achava que o meu público não sei, nem sei se eu achava, não achava nada. Eu não fazia, então não era nenhuma realidade para mim. Mas eu não consigo. Eu acho que um artista que ele descarta, né, a oportunidade de entrar na casa de alguém que não precisa sair de casa, não precisa trocar de roupa, não precisa gastar dinheiro, né, como assim, esse gasto que você tem, você vai assistir um show. É claro que são coisas diferentes, mas é muito fácil assistir uma live, é muito fácil fazer.
Então, eu acho que não é um lugar para voltar e esquecer. Não sei se ela vai trazer... Eu acho que as coisas vão se transformando, assim. Por mais, né, quando nós voltarmos à nossa realidade, eu não sei se eu vou deixar de fazer. Talvez eu tenha um dia específico, talvez eu tenha uma quinzena, alguma data especial, mas eu acho muito interessante eu estar na minha casa, no quarto do meu afilhado, e aí, de repente, eu estou conversando, como ontem, eu fui conversar com Fausto Nilo, uma pessoa que eu nunca vi na minha vida. Eu conheço Fausto Nilo de nome, e muito de nome, porque é um cara que tem mais de 400 músicas gravadas. Ele é um gênio. E eu não sabia nem qual era o timbre da voz dele. De repente, estou eu conversando com Fausto Nilo. Eu fiquei muito... Isso é quase que uma mágica para mim. Assim. Eu considero um momento mágico. Então, eu não... Pode ser que eu esteja errada, claro. Uma vez que a gente bote o pé na rua, com vacina, curado, não sei se eu vou sair, vou transar com o Rio de Janeiro inteiro, vou tomar um porre, vou esquecer meu nome. Não sei o que vai acontecer, né? Quando a gente entender que tudo passou. Esse entendimento, inclusive, não é um entendimento muito claro agora, né? A gente não tem isso muito assim. Já tem gente falando que mesmo com vacina, mesmo com tudo, vamos continuar usando máscara, o distanciamento vai continuar. Mas eu não acredito que... Eu acho que a live foi uma conquista, principalmente para artistas que não têm um público tão grande, que não tem como chegar, sabe, no mainstream, assim, né? Eu acho assim, esses sertanejos, né, que já cantam o ano inteiro, com show, com milhões de pessoas acompanhando, com cachês astronômicos. Eu acho que para eles, inclusive, nem teve pandemia nesse sentido, né? Porque muitos são negacionistas e quem não é também faz uma live que tem não sei quantos milhões de pessoas assistindo, com 50 mil patrocínios. Uma vez eu entrei só para ver uma live de um sertanejo que era tanto patrocínio que você quase não achava o artista dentro daquele quadrado. Era muita coisa, né? E eu acho que a live também ela mostrou a condição das pessoas, a realidade das pessoas. Artistas com 50 mil patrocinadores brigando para ter a marquinha ali naquela tela, artistas com nenhum, né? Com patrocínio zero, pessoas fazendo lives com cavalo, com chafariz, sabe? Achei que, na verdade, o que estava aparecendo tem uma verdade que não dá para você esconder, por exemplo. A minha casa, a casa onde eu moro, eu não tenho um cenário luxuoso, eu não tenho sabe, um belo jardim. Gostaria de ter, não tenho. E no início, eu até tentei focar muito no meu rosto, né? Porque eu não tinha muito o que oferecer atrás. Então, eu falei, bom, eu vou fazer uma live para aparecer mais o meu rosto, que aí não aparece tanto, né? Que eu estou dentro de um quarto, que tem uma cama atrás. Eu acho que, concluindo, eu acho que a gente chegou num lugar por mais irônico que seja, de liberdade, que eu acho difícil retroagir. Por exemplo, pelo menos, eu encontrei um lugar onde eu sempre me maquiei, até perfume eu passo para fazer live, mas assim, eu estou no quarto do meu sobrinho, tem uma cama aqui atrás, e eu estou cantando Guilherme Arantes, eu estou cantando Ella Fitzgerald, Michael Jackson, Lulu Santos. Para mim, isso foi um ato tão libertário, assim, poder cantar para as pessoas músicas que eu só canto no chuveiro. Eu nem sei como vai ser quando voltar, eu vou ter que fazer, né? Vou seguir, vou fazer meus shows, tenho disco autoral para lançar,
mas eu vou sentir saudade, sabe? Desse Guilherme Arantes, desse Lulu Santos, dessa música de novela antiga, cafona, maravilhosa. Não sei o que fazer. Eu, sinceramente, não sei o que fazer. Mas, de alguma forma, isso vai ter que continuar de algum jeito para mim. Acho até que assim foram poucos os artistas que não, né, que não fizeram live. Mas eu até espero. Acho que o Chico não fez, né? O Paulinho fez uma maravilhosa há pouco tempo. Tânia também não fez, né? O Chico e a Bethânia, surpreendendo 0 pessoas, gente. Marisa Nunca Monte, surpreendendo 0. Daqui a pouco vai ter a live da Bethânia. Claro que não. Claro que não. E ela continua sendo a Bethânia, não vai fazer. Isso não vai diminuir a expectativa, o amor ou o carinho do fã dela, sabe? Assim, é claro que a Gal ia fazer uma live, porque é a Gal. Ela tinha que fazer. Eu acho que a Gal ela não fugiu de nenhuma novidade, ela não se esquivou de nada novo que aconteceu no Brasil. Ela foi o novo durante muito tempo. Ela é o microfone do novo. Então, demorou, mas no fundo eu sabia que ela ia fazer. Senão ela não seria Gal. Mas a Bethânia não fazer também é esperado que ela não faça. O Chico não fazer é esperado que ele não faça. E você, Marcos? Não Não, é isso, acho que é você isso. concluiu totalmente. Marisa Monte também é alguém que é esperado que não faça. Tem umas figuras Que que é não isso. faça. Se fizerem, vai ser muito estranho, né? Mas a gente vai gostar de ver, obviamente. Sobre a continuidade das lives, eu acho que é isso. O que a Teresa falou não tem como retroagir. Eu acho que é isso, só que é mais ainda, não tem como isso não se modificar ainda. Como tudo na música, né? Em termos de plataforma, de 78 rotações até streaming, esse negócio ainda vai. A música está sempre à frente, está à frente do jornalismo, está à frente. Você repara, a queda das gravadoras, X anos antes da queda das empresas dos jornais, por exemplo. Se a gente estiver de olho na música, a gente está de olho na próxima coisa do resto. Então, eu acho que é isso. Daqui a pouco a live vai se transformar, não vai ser essa live do Instagram, não, é um negócio que vai se melhorando, vai evoluindo para que. Porque sim, existe essa demanda que a Teresa citou, de muito artista novo, muito artista independente, muito artista menor de público, menos público, né? Não é o público dos sertanejos, ou mesmo o público do Gil e do Caetano, né? Tem aquelas um monte de gente intermediária, às vezes por decisão estética, sei lá, o Jardim Macalé e o Tom Zé, ou decisão não, ou onde está na carreira, ainda tá mais, começou antes, começou depois, o que é o lugar das pessoas mesmo, não tem problema. O importante é que todas as pessoas em todos os lugares tenham as suas válvulas de escape, né? As suas janelas para fora, para o mundo. Então, eu acho que sim, que também concordo com a Teresa. Achamos uma que só vai ser aprimorada, essa das lives. Porque, de fato, a live, como ela começou na quarentena, lá no começo, ela foi cansando para muita gente. As pessoas, no outro dia, já... por isso que a Teresa funcionava muito bem, porque é uma novela, você quer ver todos os capítulos, né? Ai, meu Deus, perdi. Quem foi lá ontem? Ah, mas era o quê mesmo? Putz. Aí vai lá dar uma roubadinha para ver se consegue achar, né? Se ela salvou. Então era isso. Mas assim, a pessoa, quem decide fazer live, sei lá, uma vez por semana, ou na segunda já não era, mas porque não tinha essa sensação de novela, e já não era novidade. Ela vai cantar as mesmas músicas, né? Tá. Funcionou bem com Simone. Com Simone, por exemplo, foi muito legal, porque a Simone se revelou para as pessoas, para muitos amigos meus, que eu acho a Simone uma cantora absurda. Para muitos amigos meus, ela se revelou, amigos mais jovens, que é quase o que eu mais tenho, ela não é cantora do Natal, ela é uma das maiores cantoras do mundo, não é a cantora do Natal.
Então, as pessoas tomaram sustos. Então, assim, a Simone pôde se recolocar em alguma medida, né, com muito menos público, por exemplo, do que a Teresa, né, de média, mas pôde se recolocar. E quem viu, eu vi gente me ligando, assim, falando, não estou acreditando que a Simone é essa, apaixonado, sabe? Gabriel Leone, o ator, estou confessando, o ator, que é meu amigo, ele não perdeu uma. Que absurdo, essa mulher comprou todos os discos, sabe? Mercado Livre, foi lá, desce o disco para minha casa. Então, assim, para algumas pessoas, esse negócio foi muito revelador, né? Para público. Para artista, a Teresa se revelou muito mais exuberante do que já tinha se mostrado. A Simone se revelou que não era cantora do Natal, ela é muito outras coisas, inclusive, além de cantar no Natal. Eu acho que, assim, quem é fã da Simone já sabia o que... Já sabia. Simone era assim, né? Mas o problema é que toda uma geração mais nova que a gente, eu tenho mais ou menos a sua idade, toda uma geração mais nova que a gente não sabe disso. A partir daquele disco, quem era adolescente ali, morre com aquele pensamento do Natal. E a Lorena pode dizer se eu estou errado, muito por culpa dos nossos colegas jornalistas que têm preconceito com ela, sempre tiveram, e fizeram questão de rir da cara dela, como riram da cara de, sei lá, essas coisas absurdas, do Ivan Lins, do Guilherme Arantes, até do Roberto Carlos, até quando isso deixou de ser possível, né? Mas é isso, a gente via as pessoas, ai, que horror. E aí isso ia para o jornal, isso ia para... virava na notícia, virava verdade, né? Isso você falou, Marcos, acho que tem muito a ver, sim, porque a pessoa nem sabe, nem escutou, mas pega aquele aposto, né? A cantora do Natal, e vira uma tag, né? Uma etiqueta, né? Então, é não mais procura fácil, saber. né? Do que ter que pensar, conhecer, ir atrás. Agora, isso que você levantou tem a ver com a minha próxima pergunta, que é o seguinte, na verdade é uma colocação, né? Foi um ano que nunca as pessoas tiveram que olhar tanto para dentro, né? Tanto no sentido físico, né? De você estar dentro da sua casa, que virou o seu mundo, né? De olhar para dentro de si próprio, né? De enfrentar algumas questões, né? De existenciais e filosóficas ou psicológicas, enfim. Essa interiorização ela foi muito forte, muito presente no dia de todo mundo. Não tem como fugir, não interessa qual classe social, profissão, o que for. Todo mundo teve que olhar para dentro. Mas, ao mesmo tempo, as pessoas tiveram que se expor mais. Elas tiveram que ir para o exterior através de uma janela, que é a tela que a gente está se comunicando agora. Seja dando aula, seja aprendendo, seja fazendo uma live, seja conversando com um parente, com uma pessoa querida. Virou essa interface, né? As pessoas têm que se mostrar seu rosto. Então, quem tinha algum problema de timidez ou não queria se expor, teve que enfrentar isso, né? Para o artista, parece que é uma coisa fácil, mas nem tanto. Como você lembrou a história da Simone, outros tantos artistas também se revelaram para um público que não conheciam, não só também se revelar nesse sentido também que a Teresa falou, né? De você mostrar um pouco da sua casa, então isso também já chama atenção, você quebra um pouco essa barreira. Você está acostumado a ver o artista no palco ou na tela da TV, agora você vê o cara na casa dele, do jeito que ele está, né? Então era muito divertido também quando você estava vendo a live da Teresa e às vezes aparecia o Caetano na cama. Então você fala, opa, como assim? Nesse sentido, as lives também criaram, e não só live, mas qualquer tipo de ligação que você fizesse em que você tivesse que se mostrar, isso também foi uma revelação incrível. Então tem esses dois lados, ao mesmo tempo que você volta para dentro, você está se voltando para fora também. Queria que vocês montassem um pouco o painel, pode falar de experiência pessoal e pode também citar outros exemplos, né? Do quanto isso é revelador, o quanto isso reflete, né? O que as pessoas querem mostrar com isso e como lidar com essa nova realidade, né? Quem não tinha nenhuma habilidade com a câmera teve que ter.
tanto até tecnológica quanto de se expor mesmo, né? E você é o que você fala. O quanto os artistas estão sendo mais solicitados nesse sentido, né? Você tem que estar bem, né? Você está falando com o público. Você não tem um distanciamento do palco ou de uma câmera. Está muito presente. E você tem que lidar também com o imprevisto. É uma pessoa que o seu filho pode aparecer, você pode ter um apagão. A realidade está muito crua. O que eu quero dizer é isso, né? Quer falar, Tereza? Eu só quero voltar rapidinho naquele assunto da Simone, sobre o que o Marcos falou, que eu achei bem interessante, que é o seguinte: quando eu era mais nova, eu via, não assisto mais, né? Mas eu via Silvio Santos e eu via Aracide Almeida, Uhum. completamente sem paciência, meio naquele personagem meio mal-humorado e tal, né? E até que alguém chegou para mim e falou assim: você acha que essa mulher ela é assim rabugenta, sem paciência? Ela é uma grande cantora. Ela é uma grande cantora. Ela gravou muita coisa. Ela era a cantora predileta do Noel Rosa. Depois de um tempo, né, quando eu comecei a ouvir mais música, e principalmente quando eu comecei a pesquisar samba e cantar samba, que eu tive esse choque de ouvir as gravações da Aracy e falar: meu Deus, aquele personagem que estava ali no programa falando verdades, né? Ela não, quando ela falava de música, ela estava falando a verdade. Ela não estava fazendo. É claro que tinha um personagem mal-humorado e tal, e isso fazia parte do programa. Então, eu entendi um pouco do que o Marcos estava querendo dizer, porque quando ele estava falando, eu dei uma cortada ali e falei: mas quem gosta da Simone já sabia como a Simone era. Então, acho que foi muito importante também ela fazer essas lives, porque esse estigma da Simone sendo a cantora das músicas de Natal, isso para mim foi um momento da carreira dela que ela gravou aquele álbum e todo esse deboche, nem tinha meme nessa época, mas enfim, toda essa repercussão que teve da mídia com ela, mas não me abalou nem um pentelinho, nada, porque imagina, a Simone que está na minha cabeça é a Simone cantando música, cantando Nossa. Cordilleira, sabe? Cantando Sueli Costa, cantando Gonzaguinha. Então, eu não, sei lá, não abalou o meu coração de fã, mas concordo com você que é muito importante que isso tenha acontecido para poder despertar essas pessoas, porque ela tem uma vida musical extensa e tem álbuns gravados espetaculares, assim. Ela tem um álbum produzido pelo Milton Nascimento, pensa. Ela tem disco tocado por aquela gente toda do Clube da Esquina. Sim, a música de apresentação dela foi feita pelo Milton. Pois Hermínio Belo de Carvalho. Sabe? E é um timbre de voz muito diferenciado, assim. Eu lembro, assim, quando as pessoas estavam falando, né, do Encontros e Despedidas, né, a abertura da novela na voz da Maria Rita, que ficou lindo, de uma outra maneira. Aquela música é a cara da Maria Rita. Eu falava: gente, vocês precisam ouvir a Simone cantando Encontros e Despedidas, porque essa música é uma guarânia. Ela é uma batida diferenciada, uma coisa meio gaúcha, mas é lindo demais. E não tem como descrever a Simone cantando Encontros e Despedidas. Desculpa, não tem. É muito diferente, assim. Era só isso, assim. Eu acho que eu concordo, assim. E ela tentando falar de uma maneira bem pessoal, assim, foi tão lindo a maneira com que ela entrava na live, sabe? E eu achava que a Simone tinha uma outra natureza. Eu não tinha ideia de que ela era tão simples, de que ela entrava ali e falava com as pessoas.
E a live dela mostra um carinho tão grande que ela tem com o público dela. Ela pega bases de todo o repertório que ela vai cantar, sabe? Tem um cenário, não sei, ela criou ela criou ali um lugar tão clássico, sabe? Tão bonito para os fãs dela, para quem entra ali. E sem contar que, assim, ela tá belíssima. Nossa, uma gata, uma gata. Um cabelo lindo, uma cara linda e apaixonada no que ela está cantando, que é o mais importante, né? Cantando aquelas canções com a mesma paixão, assim. É incrível, incrível. Estou quase esquecendo o que ela perguntou. Era um pouco isso, de como que os artistas revelam um outro lado que eles não conheciam. E quase esse contraponto ao ano que a gente mais olhou para dentro, ao ano que a gente mais se expôs, né, Tereza? E, principalmente, tirando aquelas lives que você citou, mega produções e tudo mais, aquele aparato todo, né? Que fica melhor num palco, né? E eu acho até feio isso, né? Mesmo podendo, eu acho feio você ostentar isso numa situação como a gente vive agora, né? De extremo mau gosto você ostentar. Eu posso fazer um cenário de milhões. E daí? O que a gente quer agora é a música, como o Marcos falou, que conforte nosso coração aflito. E foi muito bacana, né? Posso citar milhões de exemplos e tal. Era muito bacana quando você conseguia se emocionar com aquela live que era só voz e violão, ou às vezes só voz, só a capela, para você ver como a música pode ser tão forte, né? E tão poderosa e ter um efeito tão imediato, sem precisar de nada disso. E aí, lembrando assim, de artistas que não fizeram lives ou outros artistas que precisam, talvez, desse todo aparato de uma banda, né? Que não segura um instrumento e tal. Mas é tão bonito o artista se mostrar desse jeito, né? Mais vulnerável, sim, porque, enfim, não está com uma condição que vai ter um ajuste da voz, nem nada, né? Ele está totalmente entregue e vulnerável. E era mais para a gente falar um pouco sobre isso, essa novo jeito de encarar a arte, né? Sem nenhum aparato, com o coração aberto. Eu vi umas coisas assim, que eu achei muito curioso, né? Porque alguns artistas que eu não tinha interação, assim, e aí a gente vê, né? Toda essa ansiedade nossa, né? De que a gente ache a cura para essa doença. Aí a gente dá de cara com um presidente, eu acho que o presidente mais louco do mundo, né? Fora assim, aqueles ditadores de quem a gente já espera que seja monstro, né? Que tem atitudes, esses países que as pessoas mandam decapitar, não sei o quê. Eu não vejo nenhum país com um governante assim, né? Como a gente tem, que é um cara vivendo da morte, praticamente. E aí eu vi sertanejos fazendo live, falando bem desse cara, usando a mesma linguagem dele. Ele está falando para o público dele, aquilo ali está dentro dele, não tem como negar isso. Tem uma música do Aldir e do João Bosco, que é uma música perfeita, chamada Amigos Novos e Antigos, que ela fala assim, quando ela começa, ela fala assim: as frases e as manhãs são espontâneas, levantam do escuro e ninguém pode evitar. Quando essas pessoas cometem esses atos falhos, isso está dentro delas, sabe? Teve um outro cara também que bebeu demais e aí falou uma coisa horrível de uma cantora que gravou com ele, horrível, não dá nem para reproduzir, uma coisa horrível. Essa coisa horrível está dentro dele, ele é horrível assim, sabe? Então, a bebida ela só ajudou, ela fez um aviãozinho ali daquele pensamento, mas aquele pensamento está ali dentro dele. Então, assim, tem coisas que
o palco, ele permite, às vezes, que você crie um personagem para aquele palco. E eu sempre me senti muito... Eu sempre entendi que eu não tinha esse personagem do palco. A pessoa que eu sou no palco, eu sou fora dele. E uma vez eu conversando com o Lenine, ele disse que isso é muito importante para o artista. Você ter esse personagem do palco, porque isso te ajuda a viver quando você sai dele. Achei incrível isso que ele falou, mas realmente eu não... O tempo passou e eu não construí esse personagem. Mas, quando a gente está falando de live, fica muito mais difícil botar esse personagem em voga, porque é isso, né? Como você falou bem, você está na sua casa, por exemplo. Teve uma live que eu fiz que apareceu uma barata. E eu tenho pavor de barata, mas eu tenho um pavor, um nojo, sei lá. E eu tive que matar a barata, senão eu não fazia live. Eu estava sozinha no quarto, matei com o maior nojo possível. Era uma live sobre o Chico Buarque. Eu falei, não, essa escrota, ela não vai estragar a minha live do Chico. Fui lá, matei meio com nojo. Mas aquilo aconteceu, assim, foi não, essas coisas não tem como a gente muito evitar, assim. E é interessante a gente observar isso, o público ver isso, sabe? Porque eu acho que, né, essa coisa voyeur que todo tiete tem, né, de querer saber um pouco mais, assim, a gente vai descobrindo nos detalhes, vendo coisas nos detalhes. E teve detalhes que me emocionaram muito. Por exemplo, na primeira live que o Caetano fez, de ver o Caetano chorar, sabe? Poucas vezes eu vi o Caetano chorar assim. E ele com aquele olho todo umedecido, olhando para os filhos. Aquilo ali, para mim, valeu a live. Ele não precisava nem cantar. Só a carinha dele, de ver os filhos cantando, sabe? Assim, a live que o Gil fez com a família. Começou a live, eu falei, cara, obrigada, Gil. Não sabia nem o que ele ia cantar, nem o que ele ia fazer, mas, assim, uma pessoa que tem esse talento e que consegue passar esse talento para esse maior número de pessoas. Você fica uma família de músicos, uma família que vive para a música, está em torno da música. Aquilo ali, para mim, foi tão perfeito que nem o Nando Reis fazer uma live de voz e violão e falar: tá difícil para mim não ouvir vocês, não ouvir os aplausos. E a timidez dele ficou mais evidente ainda, e eu fiquei gostando mais dele ainda, sabe? De ver assim, ele lidando com a timidez dele mesmo, sabe? E aí se curando com as canções, né? Porque aí ia cantar um sucesso, imagina, ele devia lembrar de várias coisas que aquela música causou a ele. Mas foram pequenos detalhes assim que eu acho que fizeram toda a diferença nesse sentido. Marcos, você podia falar um pouco da experiência também, né? Agora, voltando para... A gente está falando muito dessa live que é mais, vamos dizer, intimista, que é da própria casa e tal. Mas, a partir do momento que a gente começou a entender que não era tão passageiro e que isso ia perdurar, os shows começaram a ser cancelados, as turnês e os festivais também, né? Então, a gente teve desde show em drive-in, ou mesmo num lugar maior, mas sem plateia, né? Ou então em casas menores, como Casa de Francisca. Tereza chegou a fazer um show mesmo, né? Como eu falei, com patrocínio, uma coisa mais produzida e tal. E cada um foi encontrando aí o seu... Hã? Não foi Eu mais não fiz, produzido? não. Hã? Eu fiz... Uma livezinha, sem ser na sua casa, com cenário, uma coisinha Sim, assim. sim, sim. Então, mas aí eu digo nesse sentido, assim, se por um momento o público ganha com essa intimidade do artista, como é para o artista fazer um show sem esse calor da plateia? Como é ficar no palco e produzir também? Aí o Marcos pode falar da experiência de Koala e tal. Como é que os festivais começam a se reinventar e pensar numa programação sem o retorno do público?
Tá com você agora, Marcos. Porque pelo seguinte... Pode completar, se você quiser, isso que a gente estava falando das lives. É só porque um assunto está ligado no outro. Tá super ligado. O que eu vou falar agora, puxa o que a Tereza falou, passa por o que você disse, que é o seguinte. Porque live, no sentido, nesse sentido, como a da Tereza, ou como a da Simone, ou como... Não é para qualquer artista. Não é à toa que a gente voltando a Maria Bethânia, eu vou lembrar de um outro nome que não fez e que não faria nenhum sentido fazer, nem Mato Grosso. Eu ia falar do Ney. Quando eu pensei banda e tal. Ney não fez, né? Não fez. Não faz nenhum sentido ele fazer, inclusive. Porque o personagem que a Tereza falou, naquele personagem do Lenine e tal, o Ney é uma pessoa que, se ele tivesse... Por que a live da Tereza foi tão o que foi? Porque a Tereza, além da parte musical, dela sabia as músicas, já sabia, então é isso aqui. Então, não sei o que, que absurdo, e chora. Que horas que o Ney pode ser essa pessoa? Que horas que a Bethânia, talvez mais até do que o Ney, mas... então, assim, a gente tem que lembrar que os artistas não tem que ser 360 graus. E, aliás, em alguns casos, o artista é bom para se materializar no palco e ser o maior artista do mundo, como o Ney Matogrosso é quando ele está no palco, sabe? Que ele canta para cacete, que ele que é aquele bicho que na verdade... sou um homem, sou um bicho, sou uma mulher, o que ele é tudo ali ao mesmo tempo. Exigir que essa pessoa também funcione oi, tudo bem? Vocês estão aqui? Que legal, peraí, deixa eu entrar. Você não pode exigir. Não só pela geração, ele vai fazer 80 este ano, mas não é a personalidade do cara. E ele só é tão genial, ele é só homem, bicho, mulher e no palco por causa dessa timidez. Então, assim, a gente não pode querer tirar a timidez dele, que depois ele não seria, entendeu? Então, a live serve para essa live nesse sentido caseiro, vamos chamar assim, já que a gente está fazendo contraponto à live do Koala, por exemplo. Ela só funciona para um tipo de artista. Né? E não é sobre talento. Não é sobre talento. Não é, tem que ser mais talentoso para conseguir fazer live, ou tem que ser menos. Não é nada disso. Características como tem que ser mais grave ou mais agudo. Não tem, entendeu? Não tem nada disso. Então, assim, a gente querer que esses artistas funcionem, qualquer artista funcione, não. É burrice, a gente vai matar o que esses artistas construíram como personagem, como a Tereza disse na frase do Lenine. E a gente não quer matar o personagem da Bethânia nunca na nossa vida. Aquilo é uma entidade. Não quer matar o personagem do Ney, que sigam sendo... Já pensou se a Nana Caymmi nunca tivesse falado nos últimos 4 anos? Que sonho seria? Nunca tivesse dado uma declaração, só cantado? Então, assim, tem mil questões que talvez é bom... que não é para todo mundo live. Bom, posto isso, tem a coisa da live, o Koala. A Gal foi também, a live da Gal foi a partir de um convite da Casa de Francisca, que eles estavam fazendo lives, tinham feito várias, com diretoras, quase sempre mulheres, mas a equipe era só de mulher. Laís Bodansky era a curadora. E aí o Rubens, dono da Casa de Francisca, que é um queridaço, falou, não sei o quê. Eu falei, putz, a Gal tá querendo fazer uma live, a gente tem um negócio com o TNT, não sei o quê, vamos juntar. Enfim, não deu o mais certo possível, como a gente queria, rolaram alguns problemas técnicos e tal, mas foi feita lá a live. As outras todas, inclusive, funcionaram até melhor que eles fizeram. Nausete, maravilhosa, deusa, tulipa, foi super bonito. Mas aí já era isso, a ideia de fazer o artista no personagem, né? Parecido com o que a Tereza disse. E aí no Koala não ia ter festival. Os meninos são muito incríveis, os meninos do Koala, tudo tem metade da minha idade, é tudo uns meninos inacreditáveis, assim, muito... Vamos fazer. Aí eles alugaram lá um lugar no meio do mato, perto de São Paulo, fizeram lá um palco e testaram todo mundo, né? Aquela coisa. Tem umas maluquices. A Baby testou positivo no dia. Testou positivo para Covid no dia do show. A gente apavorado, caiu. No dia não, na véspera.
Porque tem que testar todo mundo, todas as pessoas, inclusive a Baby, óbvio. Testou positivo. Aí a gente apavorado, veio um segundo teste, deu negativo. Rolou, minha mãe também teve falso positivo. Ela não teve Covid, mas deu positivo. Ela passou 20 dias em casa, mas não sentindo nada. Eu falei, ótimo, mas não era, enfim. Mas voltando. Então, assim, eles alugaram esse lugar, levaram os músicos para fazer shows. Aí fica mais parecido com um programa de TV, por exemplo, como a gente conhece clássicos do, sei lá, como o programa do... a gente viu esses especiais de TV que a gente viu nos anos 80 muito. E era isso, era um show com câmeras, um palco bonito, um fundo, não era isso. Com os patrocínios das marcas que patrocinariam o festival. E aí todo mundo podia receber seu cachê, os músicos e tal, todos, e artistas. Isso foi legal. Mas, de novo, show é show. Programa de TV dos anos 80 que a gente amava é programa dos anos 80. A gente amava, a gente ama todos, mas uma coisa é outra coisa, uma coisa não substitui a outra. Então, por isso que eu acho que, por exemplo, a Márcia Castro não lançar o álbum dela, como está parado o ano passado inteiro e vai ficar por um tempo ainda este ano. É um disco que precisa da rua para existir. A gente viu Morrerem na Praia, putz, é chato falar isso, mas discos que tinham muito potencial para acontecer, coisas de artistas que estavam meio quicando, já estavam num plano, que lançaram em 2020, e o artista, tipo, não aconteceu. Um trabalho de um disco, quem faz disco sabe, é um negócio muito exaustivo, gasta, além de grana, gasta muito a alma da pessoa ali, de muita gente, né? Gera muita expectativa. Gasta alma, não estou dizendo que é ruim, não, tá? Mas gera expectativa. Ele te coloca no lugar que você fala, isso aqui, vai acontecer isso. Com essa aqui, todo mundo cria. E aí, se você coloca o disco no mundo e ele... é um negócio que não... Então, assim, dá muita pena de discos que foram lançados neste ano de 2020 e que não aconteceram. As pessoas ouviram pouco porque isso, acho que estavam ouvindo os clássicos ou as músicas mais confortáveis, estavam precisando mais disso. Eu, particularmente, falei que estava lavando meus discos, eu ouvi todos os álbuns dos anos 80 que eu tinha comprado a vida inteira e não... Tipo, Dalto. Eu tinha a coleção do Dalto e eu não lembrava todos. Kiko Zambianchi, Nico Rezende, um monte desses caras, desses compositores, Dulce Quental. Eu tenho esses discos, eu lembro de ter ouvido, acho que lá, e eu tinha esses discos. Eu fui ouvir, tem cada música foda, incrível. Mas isso me jogava para um lugar que me dava uma alegria naquele momento ali, e aí eu alongava aquele momento o máximo que eu podia. E aí, a hora que eu botava para amigos meus queridos lançaram um disco, eu pensar que eu tinha que ouvir, porque o cara, claro, tem uma expectativa, aí gostou do meu disco, pensar que eu tinha que ouvir 10 músicas que eu não conhecia, mesmo que seja... Eu falo, gente, amanhã eu ouço. E aí eu ia jogando, parecia que era um tanque de roupa, não parecia que era um disco. Uma loucura. Enfim, agora eu que me perdi. Mas eu acho que isso aconteceu muito. Não sei, diz aí, Lorena, me acha? Não, eu coloquei essa questão. A partir do momento que as lives aproximam você de uma coisa mais crua, de você estar mais próximo do artista, sem esse personagem, sem o aparato do palco e tal, como é que quando isso é um show que se realiza sem plateia? Sem plateia. Né? Eu acho que é mais fácil. Esses artistas, bom, é que eu estou falando de artistas um pouco mais velhos, né? De gerações anteriores, que é com os... mas sabe que uma coisa você falando, eu lembrei, pode parecer que é uma coisa geracional, ou seja, o artista mais novo tem mais habilidade porque já fazia alguma coisa, uma chamada no Stories, ou já usava essas ferramentas todas a seu favor nos lançamentos, isso antes da pandemia. Mas não necessariamente é uma coisa geracional, porque, por exemplo, eu vi 2 lives do João Donato, e o João Donato continua sendo João Donato. É como se, para ele, não modifica. Ele não se sente nem invadido, né?
na intimidade dele. Também ele não é tolhido, ele continua sendo aquele cara que ele vai tocar o que ele quiser, se ele quiser parar, ele vai se perder, alguém vai falar para ele fazer uma coisa, ele vai fazer outra. E João Donato está com mais de 80. Então, assim, que eu acho, bacana ver também essas adaptações, né? Sim, sim. É que eu acho que o Donato entra naquele lugar que a Teresa falou, ele não é personagem, ele é Donato. Ele é Donato, ele é aquilo 24 horas por dia, entendeu? Ele não tem que se transformar no João Donato para fazer um show. Então ele estava sendo João Donato, que é o que ele é, maravilhosamente bem, né? Alguns artistas, falando disso, do show sem o público, eles estão acostumados, pelo menos esses mais de gerações um pouco mais velhas, porque fizeram muito programa de TV, inclusive sem plateia. Então, eles estão... aqueles programas de ensaio do Fernando Faro, que são obras-primas, não tinha ninguém, tinha lá o Faro e as câmeras, e o Faro Só a equipe cochichando. técnica. E aí tocava, aí você vê o programa da Elis, e você fala assim, nunca vi a Elis ser tão um personagem, um pouco, mas também muito... É um negócio que vocês falam assim... Não precisa de público. O público talvez atrapalhasse. Então, assim, tem mil facetas desses artistas. Então, nesse caso do show sem plateia, eu acho que é mais nesse lugar de um programa de TV. Não sei. Tereza sentiu isso, Tereza? Sentiu a necessidade da plateia? Onde você sentia falta da plateia? Então, a plateia, eu fiquei com medo dela durante muito tempo da minha carreira, né? Com muito medo e não querer encarar a plateia, não sei o quê. E aí, quando eu estava começando a pegar o gostinho da plateia, a plateia sumiu. Mas é muito assim, acabar uma canção e você não ouvir as palmas, a reação que é uma questão de adaptação. Eu acho que o mais próximo disso é um pouco isso que o Marcos falou. Você está gravando um programa de TV e aí você gravou aquilo ali. É que nem estar no estúdio gravando, colocando voz numa canção, sei lá, em que a gente também tem que botar a emoção para fora, né? É uma coisa que vai ficar para a vida toda. Então, quando termina... quando eu termino de cantar qualquer canção em live, eu já estou pensando na próxima que eu vou fazer. Então, a palma já não existe, assim. Mas, às vezes, é muito... Eu acho que cada artista deve reagir de alguma maneira, assim. Porque é muito revigorante, né? A palma, o barulho. Por exemplo, Elza Soares, né? A Elza, nos shows dela, uma das coisas que ela mais pede ao público é que o público grite, né? Que ela pede que a gente reaja e tal. E aí é bem difícil, assim. É mais entender o momento mesmo, assim. Mas não é fácil, fica uma coisa, não sei, é o que temos, sabe, assim, mas não tem muito como mexer nisso, mas é que nem, sei lá, é um doce dietético. É bom e não é bom. Mas às vezes é necessário. Bom, a gente falou muito desse contato artista-público, mas agora eu queria voltar um pouquinho para a parte mais de criação e de fazer música, né? Antes dela chegar, antes do produto final. Foi um ano que teve muito essa cobrança de ser criativo e ser produtivo. Claro que teve esse tempo aí que o Marcos falou, né? De todo mundo falar, não, hoje vou procrastinar, e com todo o motivo do mundo a gente podia procrastinar, não fazer nada e tal, porque era um peso muito grande. Mas, ao mesmo tempo, tinha uma pressão muito grande, que é produzir, criar, não deixar de fazer arte, né? A arte, como eu disse, a arte nunca foi tão necessária, nunca foi tão companheira na vida das pessoas, música, cinema, livros, nesse momento de pandemia, mas também o artista precisa fazer. Se ele não tem o que mostrar também, parece que ele ficou um ano assim. O que você fez esse ano, né? O que você produziu esse ano?
Com muita coragem, alguns artistas já tinham trabalho e colocaram fora, outros artistas foram inspirados por esse momento e produziram obras, né, com esse mote da pandemia, do isolamento e tal. E eu queria saber para vocês como é que isso funcionou. Vocês sentiram essa pressão, essa cobrança enquanto produtor musical, enquanto artista, de tenho que produzir, tenho que fazer, tenho que ser criativo? Olha, eu fiz... A primeira coisa que eu me agarrei foi justamente eu não tenho obrigação de fazer nada. A minha primeira obrigação era tentar sobreviver, era me manter viva, com saúde, pagar as minhas contas, era o que eu mais pensava. Assim. Eu acabei fazendo... Acho que eu fiz 3 músicas, ou 4, no máximo. Fiz uma bem no início da pandemia e acabei fazendo outras 2 agora. Assim. Mas essa pressão, né, que geralmente as pessoas... muita gente falou sobre esse assunto. E também outros artistas também deram depoimento sobre isso. Teve uma fala do Emicida que eu achei incrível, tipo assim, olha, não conseguiu fazer nada, tá ótimo. Ninguém precisa estar sendo muito produtivo, sabe? Porque o momento onde a gente está lidando, está cuidando da nossa saúde mental, é justamente você encontrar o ponto onde você relaxa. Eu relaxei pesquisando, ocupando meu tempo com a música. Ou outra pessoa vai relaxar compondo. Isso pode ser uma válvula para algum artista também. Então, eu acho que isso é muito de cada cabeça, assim. E eu acho que quem se preocupou em produzir demais, em fazer muita coisa, porque estava com um tempo disponível, eu não sei se esse plano deu certo. Porque eu acho que aí age como se fosse o contrário, né? Você está apontando uma arma para você sem nenhuma necessidade. Assim. O mais importante que eu achei, né, nesse ano terrível é a gente tentar buscar o nosso equilíbrio. Não que a gente tenha conseguido, mas eu acho que quem pelo menos tentou colocar um braço de cada lado já saiu vitorioso, eu acho. Marcos? Eu não tive autopressão, preciso, não. Eu tenho isso meio natural, não é autopressão, eu sou meio hiperativo, sabe? Eu fico tendo ideia... Porque, assim, eu fui garçom na vida há 5 anos. E aí, quando você é garçom, é engraçado, porque a hora que acaba o trabalho, você vai para casa, você não tem como continuar trabalhando sendo garçom. Você não tem mesa, você não tem prato, você não tem nada. Então, acabou seu trabalho. Então, você pode fazer nada à vontade. Desde jornalista, que foi a profissão seguinte, até seguindo agora com... É o tempo todo. Você não para de trabalhar. Só que, inclusive, quando eu era garçom, eu também já estava trabalhando nisso, porque eu ficava pensando em disco para Gal Costa, inclusive, sem saber que um dia conheceria a Gal Costa, inclusive. Eu pensei, eu tinha um disco para todo mundo, né? Enfim, você pensa como seria. Então, é um negócio que é o tempo todo trabalhando. A cabeça... Esse negócio trabalhando é muito complicado para mim, que, de fato, eu dizer que não é um trabalho, eu sei que é errado, em todos os sentidos, mas eu colocar como um trabalho... escrever um texto é um trabalho para mim. Sofro, dói. Agora, ficar tendo ideia para ligar para as pessoas, o que você acha? Isso vira um sexual quase, assim, sabe? Aquela coisa... Então, isso eu tenho o tempo todo. No começo da pandemia, não tive, por não saber para onde as coisas iriam, para onde eu estava, o que está acontecendo. Então, de fato, até o momento Erasmo lá, que virou a chavinha, eu falei, gente, tem que fazer alguma coisa. Já sei. Dali em diante, aí inventei disco, o da Laide Costa, por exemplo, que você falou do Emicida, eu lembrei que eu estou fazendo o Emicida um disco para a Laide Costa.
todos os que vieram depois, tem alguns que não pode contar ainda, mas enfim, tudo, porque a ideia vem, o desejo, e aí você fala, putz, isso é muito, essa ideia é boa. Aí você liga para a pessoa, pô, adorei essa ideia, foi, entendeu? Para mim foi muito natural, foi como sempre não mudou nada a partir do clique. Antes do clique era zero, era Lavadisco, ouvi Kiko Zambianchi, Nico Rezende, Verônica Sabino, dos Quental. Os discos dos anos 80, tudo. Roupa Nova, todos. Ouvi todos os discos dos anos 80. Que coisa louca. Que me leva a jogar num lugar muito louco, que é parecido com o lugar que as lives da Tereza, em algumas, jogavam. As lives da Tereza jogaram a gente... isso que era que eu falei da novela. Cada capítulo jogava a gente num lugar um tanto diferente do outro, né? Enfim. Mas teve isso. No começo teve muito isso. De não acontecer nada. Até acontecer, e aí virou o normal, que é uma coisa meio jorro, que tudo... 90% vai para o lixo, né? De ideia, obviamente. Ideia assim. Mas continuei meio igual. Claro, tudo meio travado, porque você tem que esperar poder fazer, né? O Dagal só foi possível ser feito porque foi feito remotamente. Tipo, o Rodrigo Amarante produziu a faixa dele inteira lá em Los Angeles. O Rubel tocou o violão, o Tim Bernardes tocou o violão dele. Então, e aí manda a voz e o violão, aí o outro fez o outro lugar. A gente marcou 5 dias com a Gal, testes, né? Ela, a produtora e o técnico, só. 5 dias sem sair de casa para o estúdio só. E aí foi possível. Então, assim, tem todas essas questões, assim, de ser possível. A Laide Costa também ela tem 85 anos, fez este ano, em dezembro. Tem que tomar muito cuidado, né? Comigo também, mas principalmente com a Laide Costa, que tem 85 anos, a gente sabe que é mais perigoso, estatisticamente. Embora eu acho que ela acabou de né? lançar o disco com o Wisnik, né? Então ela está assim, fez também. uma produção ativa. Ela é maravilhosa, ela é uma deusa. E engraçadíssima, né? Ela fala assim, por isso que eu bebo. Ela fala toda hora, por isso que eu bebo, quando dá alguma coisa. Enfim, acho que é isso, Lorena, que foi assim para mim. Olha, estamos chegando aqui ao final. Tinha muita coisa ainda para falar, mas era uma coisa mais de mercado e provisões. Eu vou juntar tudo numa última questão para a gente fechar o assunto, mas vocês também fiquem à vontade para sugerir algum tema muito importante que vocês acham que passou batido e que vocês gostariam de pontuar aqui. Seria uma questão final, né? O que aconteceu de positivo nesse ano, que pode servir de exemplo, que vai ser absorvido ao longo dos anos, experiências que foram que usaram de criatividade para lidar com isso. Eu posso citar um exemplo aqui de um disco do Marcelo D2, que tem a ver com isso que a gente estava falando, do artista se aproximar cada vez mais do público, né? Olha só, que eu acho que isso, para mim, foi um ganho muito grande que a gente teve nesse momento, essa aproximação do artista em diversos níveis, né, com o seu público, mas, ao mesmo tempo, eu fico muito preocupada com isso. Daqui a pouco eu chego lá. Então, a história do Marcelo, que é como fazer um disco, criar um disco a partir do zero, tendo o público participando e expondo o seu processo de criação, né? Como eu falei aqui, dessa vulnerabilidade do artista que muitas vezes ele prefere não mostrar. Então, além dele mostrar o processo, teve participação de várias outras pessoas remotamente, enfim, ele conseguiu construir isso. E o que eu achei mais surpreendente foi como fazer um filme, como transformar esse álbum num álbum visual também remotamente. E ele conseguiu também fazer isso com um resultado muito bacana. Então, isso é mais um exemplo, uma experiência de que, mesmo no momento de tanta adversidade, você encontrar um caminho de realizar em pouco tempo algo que seja criativo e como vocês falaram, né, que tem a ver também com a sua realidade. Não é obrigado a fazer, né? Se você não tem o que fazer, não tem o que falar. Há pouco tempo eu entrevistei o Canibal da banda Devotos e no momento ainda do auge da pandemia, né, no final do ano passado, e ele falava assim: olha, para mim assim, eu não me sinto inspirado a fazer, a compor, porque parece que isso ainda não... Eu tenho questões mais práticas para resolver, né? Como a Tereza falou, de sobreviver mesmo, né? E cuidar de quem está próximo, né? Lembrei também de uma carta do
Nick Cave, que ele tem a newsletter, ele responde aos fãs, e uma pessoa escreveu para ele perguntando, né, como eu faço para ser criativo? E aí ele responde, a coisa mais criativa que você pode fazer nesse momento é cuidar de quem está próximo, né? Não queira fazer mais do que isso, porque isso já está suficiente. Mas eu queria saber de vocês o que esperar do próximo ano e o que foi positivo nesse ano que a gente deve levar adiante. Quando eu falei que eu tenho muito medo das lives e desse novo contato com o artista, é uma coisa que aconteceu quando a gente começou a ver filme em casa, que é o seguinte, o hábito de ir ao cinema e ficar calado vendo filme era uma coisa. Com você vendo em casa com outras pessoas, você começa a conversar, você pode parar e voltar, o hábito das pessoas no cinema mudou também. As pessoas começaram a falar mais no cinema. Então, eu fico um pouco apreensiva. Acho incrível, vi muitas lives, me fez muito bem, muito bem. Não tô tirando o mérito, não. Mas será que as pessoas não vão levar isso para o show ao vivo? A plateia vai saber se comportar, vai ficar conversando o tempo todo? Porque a gente tem um chat, né, para trocar ideia, né? Então, não sei como é que vai ser esse tipo de comportamento. Mas queria que vocês fizessem agora um exercício aí de projeção e me contassem um pouco como é que vocês veem o que tem de positivo que a gente pode levar para 2020 e o que vocês esperam que vai acontecer nesse 2021. Tereza, se você foi a primeira palavra, você vai ser a última, porque para você começar a encerrar. Tereza, porque olha só, é uma balbúrdia. Eu sei que você fica ali atenta, pegando os comentários e tal, mas imagina se você faz um show seu com esse povo todo falando e tal. Claro que eu sei que as pessoas vão te respeitar, mas eu digo assim, vai ter sempre aquela pessoa que vai achar que ela está em casa assistindo a sua live, né? Eu acho que as pessoas já estavam assim antes, as pessoas já estavam, só que não é falando, é no celular, as pessoas já, o celular Sim, já é o, as pessoas já veem o show pelo celular, não é uma novidade, já, né? Mesmo no show elas veem o show pelo celular e o recado, então isso eu acho que não vai mudar, só vai ficar cada vez mais também, e não tem nada a ver com a pandemia, tem a ver com o celular e com as pessoas. Enfim, eu quero deixar a Tereza fechar, porque de fato ela foi a primeira a falar, quero que ela seja a última também. Então eu vou falar antes aqui. Bom, eu acho que esse disco do Marcelo D2 é o grande disco deste ano, porque é o que mais refletiu bom, isso. As ferramentas são as ferramentas desse período, a temática é a temática desse período, o jeito de agregar as pessoas, que a gente nunca conversou com tanta gente na nossa vida por causa de estar preso em casa sozinho. Então a gente acaba, de repente, você está falando com uma pessoa que as pessoas vão entrando na sua vida né? Pelo celular de novo. Gente que talvez na rua não tivesse essa, depois acaba entrando porque está todo mundo nessa situação. Então está no disco do Marcelo D2. Então eu acho que ele é o grande disco de reflexo desse momento. Podem ter discos mais bonitos ou mais bem acabados, ou o que quiser, mas esse é um grande retrato, até porque o cara é incrível, todo mundo que ele botou ali, Nelis Assunção, Criolo, é gente maravilhosa, assim. Enfim. O que eu acho que a gente leva de bom nada. Acho tudo que a gente passou aqui horrível. Não me deu nenhum interesse de carregar para fora dessa pandemia nada. Não quero carregar. Mas você não acha que tem um aprendizado nisso? Tem um aprendizado que a gente tem que tomar cuidado com as próximas. Não comer morcego, sei lá. Não pode ficar doente. Não podemos, não pode. Isso não. Eu vejo muita gente romantizando. Mas, gente, muitas pessoas morreram. Que a gente saiba, 210 mil no Brasil. Se a gente sabe 210 mil, vamos dizer 500, né? Porque quanta gente... não é bom, não tem como levar um negócio bonito disso. Mas pelo menos a gente se abraçou, mas não se abraçou porque a gente nem podia. Pelo menos, não tem pelo menos. Tudo que foi criado... mas foi criativo criar um disco como esse do Marcelo D2. Mas teriam sido 600 discos criativos feitos sem a pandemia, se o ano tivesse rolado. Eu tenho uma amiga, especificamente, ela não diz a idade, mas ela deve ter 79, 80. Ela me ligou no dia 2 de janeiro
chorando. Ela me ligou, depois começou a chorar, angustiada ainda, né? Esse período de virada de ano é um horror sempre, né? Quando que a gente faz... Imagina num ano desse, imagina se você está com 80 anos. Eu acho que eu envelheci muito nesse tempo, fisicamente. Eu acho que eu fiquei... eu não estou saindo uma pessoa melhor. Eu acho que estou saindo pior, mais doente. Mas, claro, eu pretendo reverter isso assim que eu puder ir para a rua, respirar, fazer exercício direito, Mas eu acho que eu estou saindo uma pessoa pior do que eu entrei na pandemia. Eu tenho certeza que se eu não tivesse tido pandemia, meu ano teria sido uma pessoa muito melhor do que eu sou hoje, em tudo. Na cabeça, a cabeça está melhor, eu ia ter produzido coisas muito mais interessantes, já estariam na rua, feito bem as pessoas do jeito que eu sei, ou escrevendo, ou ajudando a fazer um disco. Eu não acho eu não acho, para mim, nada foi bom. Por isso que eu quis deixar a Tereza falar por último, porque eu tenho certeza que vai ser um pouco ela é mais otimista. otimista que eu, e ela irradiou luz, ela foi uma loucura. Então, eu não... É isso. Lorena? Tereza, olha a missão agora, hein, Tereza? Olha, bom, só assim, o caso que você falou lá do show, muito antes de pandemia, o último show do Chico Buarque, eu fui de convidada, né, naquelas mesas que ficam ali na frente, e era um falatório imenso. E eu sempre, os últimos lançamentos do Chico, eu fiquei com essa impressão, que o melhor do público do Chico Buarque é o público que não tem dinheiro. Porque na hora que ele começa a cantar aquelas músicas que você quer subir na mesa, gritar, agarrar alguém, é a galera lá de trás do ingresso mais barato, que canta mais alto, que grita mais alto. Assim. Então, acho que essa descortesia, essa falta de educação, de você ir assistir um show e você estar conversando no meio do show, ela já existia antes da pandemia. E, assim, cinema, eu sou suburbana, então eu ia muito a cinema em Madureira. E todos esses lançamentos, assim, ET, Star Wars, tudo isso que passou no cinema, era um falatório imenso no cinema. Imenso, imenso. Pessoas que achavam engraçadas e falavam no meio do filme. Então, eu não tenho muito esse entendimento. Mas, com relação a isso que o Marcos falou, eu não sei se a gente... eu vou pegar coisas boas para falar de 2020. Eu acho que nós tivemos aprendizado, sim. Para quem quis aprender, aprendeu. E, para mim, o mais importante de tudo é que estavam se criando falsas verdades e, né, de 2018 para cá, o que a gente mais convive é com essa história de fake news, que é mentira, né? A gente bota o nome americano, parece que é uma coisa muito longe da gente, mas é o que é mentira, é o que não é verdade, é uma inverdade, não é verdade. Então, a arte vinha sendo demonizada e vários grupos, além desses grupos, dessas pessoas robotizadas, dessa galera do ódio, né? Tem sempre aquela galera do meio que é meio que um papagaio, né? Fica meio que repetindo comportamentos para ver qual que cola. Então, definitivamente, em 2020, nós entendemos que o EAD não funciona, educação à distância não é para isso que existe o EAD, a educação à distância é para outro tipo de situação, não é para a pandemia, não funcionou com a minha filha, com os meus sobrinhos, não funcionou. O artista, ele não é uma pessoa pervertida, o artista não é uma pessoa demonizada. O nome disso é bolsominion. Não tem nada, mentira, estou brincando. Mas, assim, essa demonização da arte, essa coisa de ficar tentando juntar, que é uma coisa meio QAnon, né? Isso a gente importou um negócio dos Estados Unidos sem nem entender o que estava importando. Essa coisa de ficar tentando ligar o artista diretamente a pedófilos,
demonizados, bandidos, mamadores de teta, de lei de patrocínio. Esse discurso não cola mais. A arte ela reinou no lugar onde ela sempre reina, que é tentar tirar a gente do nosso lugar e levar a gente para outro lugar. A arte continuou fazendo a mesma coisa. Por mais que os artistas tenham se reinventado, a arte continuou tendo o mesmo valor e o mesmo peso. Talvez algumas pessoas que não tinham esse entendimento passaram a ter. Eu considero isso um grande aprendizado de 2020. Outro tabu que caiu é aquela coisa, o artista isentão. Muitos artistas sobreviveram até 2020 valorizando o artista que quer ser 100% fofo, né? Ele não fala nada de nada. Qual é a sua cor predileta? Ai, não sei. Qual a sua? Esse artista, ele aprendeu em 2020. Claro que ele aprendeu. Porque ele está indo para a televisão, ele está mudando o discurso dele. Alguma coisa ele aprendeu, sabe? Essa coisa de ficar dizendo que não se discute política, não se politica. Gente, tudo é política. Não, tudo. não vou misturar. E o mais curioso, Tereza, é que o público, às vezes, vem com esse discurso, como aconteceu recente com o Chico César, né? De um fã falar, ele gosta tanto de você, mas não mistura política. Como assim? Meu Deus, a resposta dele foi, eu queria tatuar aquela resposta no corpo. Sensacional. Devia ter uma camiseta, né? Sensacional. Sim. Sensacional. Sensacional. E eu acho que essa coisa do isentão é uma mutação genética, porque o artista não é para ser isentão. Não é. A arte não é para isso. Que tipo de reflexo, né? Se o artista tem que refletir o tempo dele, o tempo que a gente está vivendo é um tempo de alto-falante, sabe? De denúncia, de posição política, sim, porque diante diante do fascismo, diante do nazismo, as pessoas tiveram que reagir para sobreviver, sabe? Diante de um governo que queimou livros, gente, como é que se reage a isso? E a gente aqui no Brasil fica aquela coisa assim. Eu até gostei, eu gosto quando um artista bolsonarista ele fala, sabe? Quando ele expõe realmente em quem ele votou e que ele também. É muito bom que ele fale isso, porque a gente precisa saber disso. Nós precisamos saber disso, porque a gente está num momento agora, entrando em 2021, em que as máscaras estão caindo, gente. 2020 foi o ano em que o Trump caiu. E não é o Trump cair, é toda a ideologia por trás dele, ruiu. É claro que ele fez um teatro, ele está fazendo tudo o que ele pode, para não largar esse osso. Mas foi um ano que derrubou um facínora, uma pessoa muito cruel, que fez muito mal para o mundo, sabe? É claro, assim, eu acho que a gente só vai entender direito o que foi essa multitude de desencarnes. Olha quanta gente desencarnando ao mesmo tempo, sabe? É claro que isso abala, né? A gente está falando aqui, ninguém tá 100% normal. Falar que 210 mil pessoas morreram no Brasil, né? Quantas pessoas morreram no mundo? É muita morte. Então, isso deixa a gente num estado de letargia que a gente não consegue entender muito bem. Mas eu não posso jogar 2020 fora, porque 2020 é reflexo de tem muita coisa ali, são muitas consequências, várias coisas. E esse número de mortes também se deu porque existiu aquele grupo de pessoas, de governantes e de pessoas que olharam para o início de uma pandemia e falou, isso não é nada, deixa eu viver, eu preciso muito ir naquela boate, eu preciso muito ir ali naquele ponto pitoresco e tirar uma foto, eu preciso muito fazer isso. Então, assim, é sinal de que ninguém aprendeu com a peste negra, ninguém
com a febre amarela, sei lá. E esses ensinamentos que ficaram em 2020, alguns a gente precisa trazer para cá, que a gente continua. Nós temos um presidente para derrubar, nós temos uma vacina para tomar, sabe? A gente vai observar agora como é que vai ser a posse lá do Joe Biden, né? Do dia 20, não sei. É o último grito, né? que o Trump vai ter. Mas eu tenho certeza de que essa galera isentona, que não quer se envolver com nada, que acha que, não, política é uma coisa, minha vida é outra, se ela não está mudando de opinião, ela está um pouquinho envergonhada. E é bom que esteja. Com certeza, acho que é... Queria fazer uma pergunta em cima do que a Teresa falou, que é uma coisa que eu tenho conversado muito com a Elinho Flanders, que você também conhece. Elinho! O que a gente faz, Teresa? Lorena também. O que a gente faz com os discos? A gente que tem essa coisa, você falou dos seus CDs, eu sei que a Lorena também, de um artista que a gente ama, a cantora predileta do Hélio, no caso, é a Nana Caymmi. E, de repente, vira uma coisa que a gente toma um susto. Na sua live, Teresa, você falou muito. Não quero saber do que a Nana falou, quero saber disso aqui. Não. Não, porque a Nana não faz mal a ninguém, sabe? Eu acho que o jornalista que entrevistou a Nana bêbada, ele foi muito inconsequente, sabe? Ele foi muito inconsequente. Eu vou ser um pouco jornalista, porque, assim, eu não acho... Eu acho que ela disse bêbada, mas não sei se bêbada, que eu quero dizer, a filha dela, por exemplo, grita nas redes sociais, Juliana, eu acho, não sei, não me lembro o nome, e grita, minha mãe tá achando que tudo que Bolsonaro falou agora tá... ou seja, é uma coisa que está vindo dali e está sendo amplificada, inclusive, por outras vias. A Nana, de fato, pensa aquilo. E aí a gente pode não pegar a Nana, então, de exemplo, porque de fato é um pouco mais conturbado. Não, foi bom pegar a Nana, porque tem uma diferença... A gente vai falar do Fagner. Agora vem a Elba, que eu amo, e está super complexo, onde a gente bota os discos da Elba, estou super confuso. Queria saber de vocês, caso a caso, assim, como é que é? Que isso, gente? Também acho. Porque tem uma coisa que é o seguinte, a hora que essas pessoas... A Elba chegou pela mão do Chico Buarque, assim, né? Ali, atriz e tal, na Ópera do Malandro, gravou e virou uma das geniais cantoras do Brasil. Sou louco por ela, fez Koala há 2 anos e foi o melhor show do Koala, inacreditável. Aí, como é que faz esse caminho tão maluco que, de repente, ela acredita mais no pastor, numa pastora padre, que fala que estão enterrando caixões vazios para incriminar o nosso presidente? Enfim, entre outras coisas. Então, assim, eu fico muito confuso. Vocês conseguem ouvir essas figuras, essas vozes, do mesmo jeito? Marcos, eu não consigo não ouvir Nana Caymmi. Entendo. Não consigo. Meu corpo não consegue. E a Nana Caymmi não fez campanha para o Bolsonaro. A Nana Caymmi, ela é uma pessoa reacionária. Ela sempre foi, eu não conheço a Nana Caymmi. Agora, a cantora Nana Caymmi, eu não posso viver sem ela. Agora, eu posso muito bem viver sem o Traje a Rigor, se você não me perguntou, mas eu posso. Aí é mais fácil. Eu posso viver sem Lobão. Então, assim, a história que a Nana Caymmi tem na minha vida não mudou em nada. Eu continuo ouvindo Nana Caymmi. E eu não consigo não ouvir. E Fagner? Fagner eu parei de ouvir. Então, entendeu? Eu acho que isso é cada caso um caso. Assim, cada caso é um caso. E você, Lorena? Sinceramente. Eu acho que tem uma diferença entre você deixar ou não deixar de ouvir. Eu não acho que aquele jornalista que fez a matéria com a Nana bêbada de uísque, eu não acho que isso é jornalismo. Marcos, você me perdoa. Não acho, não. Mas Tereza, se eu vou te ligar se eu sou jornalista, foi feita por telefone, eu vou ligar para a Tereza agora às 5 da tarde. Aí, ok, eu ligo, a pessoa passa a ligação,
Rapaz, só atendeu a ligação. Uma vez eu entrevistei a Rigo Barnabé, que eu adoro, aí ele assistindo um jogo, e ele, porque ele queria assistir o jogo. E aí ele mal ouviu o que eu falava, e ele acabou falando mal de uma cantora. E eu publiquei, porque ele disse, eu não tenho culpa que ele estava assistindo o jogo. Eu publiquei o que ele disse, assim. E aí deu como se o jornalista, que no caso era eu, fosse um escroto, porque, querido, eu tenho culpa que você estava distraído e foi falando qualquer coisa porque estava assistindo o jogo. Então, assim, isso é tudo muito delicado. É claro que eu também quase sempre dou uma roubadinha para o lado do artista, mas eu já estive muito do outro lado. E tem coisas assim, se eu te ligar e você estiver bêbada e você me der uma entrevista bêbada, o que eu posso fazer? Alguém podia tinha que ter falado, Tereza, ela não vai atender aqui, hoje ela não pode, amanhã ela liga de novo amanhã. É um pouco isso, entendeu? Então, Poderia ter sido evitado com um assessor de imprensa, que eu acho que ela não teve naquele momento. Ou uma filha que, em vez de ficar publicando coisas, loucuras sobre o Olavo de Carvalho, cuidasse da mãe. Eu também entrei no lugar errado agora, desculpa, não posso julgar isso, mas é muito delicado também sempre a culpa ser do jornalista. Tá? Eu estou falando que eu abandonei esse negócio, mas isso faz tempo. Eu acho que foi uma falta de sensibilidade, porque assim, é claro que ela não estava no seu estado normal. Eu não tô querendo dizer que por conta disso, o fato dela eu acho que as expressões que ela usou, as expressões grosseiras que ela usou para falar de amigos dela, fala muito mais do amargor que ela tem com a vida dela do que o que ela falou. Então, assim, eu me sinto muito mais ofendida, por exemplo, de ver o Fagner continuar defendendo o Bolsonaro, por exemplo. Sim. Isso me irrita muito, sabe? Isso porque eu sei que a Nana vive lá no apartamento dela, ela deve sair para fazer pouquíssimas coisas, sabe? Mas eu não, sei lá, me irrita muito, assim. Eu não consigo mais ouvir nada do Ultraje a Rigor. Nada. Mas é mais fácil. Nada. Esses sertanejos todos bolsonaristas, eu não ouço nenhum deles. Uhum. Nenhum. Mas porque eu amo. Mas eu não consigo viver sem Nana Caymmi. O Fagner, às vezes, eu ouço, por exemplo. Ontem mesmo eu cantei uma música... se você fez Fausto Nilo, não tem como não passar, né? Não tem como, sabe? Eu acho tudo delicado. Coisas que eu não consigo, por exemplo. Mas eu acho a Nana um caso muito à parte. Acho um caso muito à parte. E se a pergunta é se eu consigo ouvir Nana Caymmi, ouço, fecho o olho e sou. Eu ia falar que é realmente uma situação delicada. Eu me coloco como ouvinte, me coloco como fã, me coloco também como jornalista. Mas eu acho que tem a ver com o que a gente estava falando dos papéis e da expectativa e realidade. São artistas que você já conhece um pouco o pensamento, a linha de raciocínio, ou o posicionamento, ou o não posicionamento, que é gravíssimo nos tempos atuais, como a Tereza falou. Então, tem algumas pessoas que você se surpreende, fala, como assim, né? Como a gente está falando da Elba, mas ela não absorveu nada, né, da peça do Chico Buarque. Então, eu acho que tem muito do que você espera. Se Tereza Cristina mudasse radicalmente de opinião e de posicionamento, aí sim seria um choque para mim. Mas alguns artistas, não estou passando pano, não é isso, mas eu consigo um pouco esse distanciamento, né? Não cancelar, não deixar de ouvir. É óbvio que se eu estiver entrevistando, vai ser uma situação bem constrangedora e bem difícil se eu escuto um absurdo desse, né? Se eu escuto uma frase ou um pensamento que vai abalar completamente o que eu estiver conversando e tudo mais. Não dá para ficar indiferente a um posicionamento desse, porque a gente está vivendo em tempos extremistas, né? E que é importantíssimo o artista ou qualquer pessoa que tenha uma voz e que pode influenciar outras pessoas, que ela não tenha um compromisso com isso, um compromisso não com a sua vida, o meu público, não, compromisso com uma população gigantesca que vai ser afetada, né, diretamente por isso. A Nana é muito mais corajosa do que um artista isentão, por exemplo. Isso é que eu acho. Entendi. Gente, mas agora a gente...
concorde. Eu acho que ela é muito mais corajosa do que aquela pessoa que nunca dá um pio. O Brasil está afundando na lama e a pessoa está aqui, ó. A Nana é muito mais corajosa do que ela. Eu entendi o recado eu entendi o recado da Tereza. A Tereza é mais a Nana do que o Hélio, hein? Ganhou. É a cantora predileta do Helinho Flanders. Não mexa na minha Nana Caymmi. Eu falo isso na live sempre, gente. Não mexa na minha Nana. Deixa a Nana. Me entendo com ela. Deixa ela. Genial. Olha, vamos encerrando aqui. Ainda bem que a gente não... era um outro assunto, né? Cancelamento, né? Mas é outro assunto. Dá para a gente ficar mais uma hora aqui. Mas queria deixar, então, isso, né? Eu acho que tem dois lados. Tem Tereza, que levantou todas essas questões. Oi, voltou. E tem Marcos com esse outro contraponto, né? Que foi muito difícil e muitas coisas precisam ficar mesmo em 2020. Mas eu queria, então, terminar agradecendo vocês e dizendo que o que a gente está fazendo aqui é um pouco um retrato do que aconteceu nesse 2020, né? Mesmo distante, mesmo com posições, às vezes, um pouco diferentes e tal, ao contrário, a gente consegue manter um diálogo. Então, eu acho que se isso serve, né, de uma coisa positiva que eu acho em 2020, eu acho que foi a troca de informação, a aproximação entre público, artista, jornalista, e apesar de todo esse pandemônio, a gente consegue dialogar, conversar e trocar ideia. Então, é isso que eu deixaria para levar para 2021. Então, agradeço muito, Tereza Cristina, Marcos Preto, ao convite do Centro Cultural, ao Chico Dub, que fez essa curadoria, e viva o trabalho do Mário de Andrade, os 85 anos da discoteca, o Ney da Varenga, que é mantido pelo Centro Cultural São Paulo. E, enfim, apesar dos pesares, a arte sobrevive. Então, um beijo para todos vocês. Um beijo. Até beijo. Já. Viva a vacina, né? Que a gente sair desse negócio finalmente.